Olá pessoal, eu sou Renata Leone, este é o canal Historiando pelo Mundo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a ascensão do fascismo na Europa, tá? Nós vamos falar principalmente pegando um link com o vídeo que eu falei sobre o período entre guerras. Então nós vamos falar sobre a ascensão do fascismo na Itália e do nazismo da Alemanha. E a ascensão desses dois regimes totalitários, principalmente o nazismo, vão levar o mundo à Segunda Guerra Mundial, tá? Então, vamos para o vídeo, roda a vinheta. Então, para a gente poder entender a ascensão desses regimes totalitários, a gente precisa, então, colocar o contexto histórico, tá? O fascismo em si, que foi a primeira forma totalitária de surgir no mundo, né, vindo da Itália, vai surgir logo depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, assim, a Itália ela já vai logo se jogar num regime totalitário, num regime centralizador, tá? Para conseguir sair da crise que todos os países da Europa entraram após a Primeira Guerra Mundial, né? A gente já comentado que os países entraram nessa crise e que tiveram a ajuda dos Estados Unidos. Só que no caso da Itália, a Itália já logo optou por um governo extremista de direita, sendo que numa crise econômica surgem em pauta governos como o comunismo, né? Afinal de contas, a gente tem que lembrar que o comunismo tinha dado certo a essa altura do campeonato lá na União Soviética e estava correndo a boca pequena, né? Pela Europa toda, sucesso. Então, assim, logo que o mundo sai da Primeira Guerra Mundial e entra essa crise econômica tão grande na Europa, a possibilidade de um regime comunista entrar era muito forte, né? Então, para combater a possibilidade de entrar um regime comunista, surgiram, né, esses regimes de extrema direita, né? Que os regimes de extrema direita surgem exatamente para combater o grande mal, tá? O grande mal é o comunismo. Então, a gente não pode deixar de pensar que o grande inimigo do fascismo é o comunismo, tá? O fascismo vai sempre querer combater o comunismo, o fascismo sempre vai ser de direita, o fascismo não existe essa história absurda de falar que o fascismo, que o nazismo é de esquerda, isso tudo é informação de gente desavisada, desinformada e que não estuda, tá? Porque os regimes totalitários de direita surgiram exatamente para combater o mal que toda o capitalista, a elite capitalista estava com medo, que chegasse um governo comunista e acabasse com o capitalismo, tá? Então isso é imprescindível para a gente entender a ascensão desses regimes do nazifascismo, tá? Para a gente diferenciar o totalitarismo de uma ditadura, então a gente tem que falar, a ditadura também é um regime centralizador, tá? E o totalitarismo também é uma ditadura. Só que existem diferenças entre elas, tá? O totalitarismo, ele vai funcionar em volta de um grande líder. E as ditaduras, elas podem ser substituídas por outros governantes. Então, por exemplo, no caso do Brasil, que a gente fala quando teve o golpe de 64, e a gente teve uma ditadura de 21 anos instaurada no Brasil, teve uma substituição de 4 em 4 anos de um presidente militar, ditador e tudo mais, mas teve uma substituição e teve não só um partido, mas tinha um outro partido lá. Claro que a gente sabe que era um partido de enfeite, porque sempre acabava sendo eleito o partido dos militares. Mas aí a gente já vai comparar também novamente com o totalitarismo, que é somente um partido que funciona, os outros todos estão na ilegalidade, tá? E aí esse líder do totalitarismo é um líder carismático, ele fica no governo até o final, até ele morrer. Só que não existe hereditariedade, tá? Não tem esse negócio de herdar. Ele fica até morrer, tá? E outra coisa, o controle de uma ditadura no governo que a gente fala ditatorial é um controle, né, que a gente fala na vida pública. Então você não pode se manifestar contra o governo e tudo mais. Agora o controle do fascismo não só na esfera pública, mas na sua esfera privada.
vai ter sempre alguém te vigiando, até o seu papagaio, o seu cachorro, que eles podem denunciar você falando que você não está seguindo o regime. Tá? Então, essas são diferenças cruciais, mas em questão de censura, perseguição aos inimigos, acaba sendo a mesma coisa, tá? É importante nesse caso destacar que acho que às vezes é essa que tem a confusão que as pessoas ficam falando, que o nazismo é de esquerda, essas palhaçadas toda que a gente ouve aí, que o stalinismo foi um totalitarismo, sim. Então foi uma ditadura que aconteceu lá na União Soviética, porque quando Stalin entra no poder, ele acaba com tudo que o Lenin tinha feito, ele vai instaurar uma ditadura, ele vai instaurar um único partido, que é o partido, no caso, comunista, ele vai instaurar uma ditadura, ele vai também ser um líder carismático, ele também vai perseguir os seus inimigos, então ele também vai funcionar como um governo totalitário. Só que aí a gente fala que no caso eles eram comunistas. Agora, isso não significa que, tá, os nazistas e os fascistas eram de esquerda, pelo amor de Deus, gente, vamos pensar e raciocinar, tá? Porque se o governo do Stalin era um governo comunista e não tinha nada a ver com o capitalismo, porque eles tinham já abolido o capitalismo lá, os governos fascistas no nazifascismo, no caso, e outros governos fascistas que a gente vai saber sobre a Espanha, que foi o franquismo, o Salazar em Portugal e até o próprio Getúlio aqui no Brasil, eram capitalistas, tá? Então, por favor, tá? Não vamos confundir as coisas. A doutrina fascista, então, surge na Itália, tá? Com nada mais, nada menos que Benito Mussolini. Ele é o grande criador do fascismo, tá? Ele vai criar uma receita de bolo, sim, uma receita que deu certo, tá? Então você também, para identificar o fascismo, porque o fascismo está até hoje aí, você tem as suas características que você consegue encaixar, tá? Então, o Mussolini, quando ele inventa o fascismo, o nome fascismo vem de fátio, que é um feixe, algo que liga. Então ele vai voltar aos tempos áureos da Itália do Império Romano. Por quê? Porque foi o momento em que a Itália, foi o grande momento da história da Itália, né? Porque a Itália depois, coitada, ela estava descentralizada, ela se unificou e tudo mais. E aí eles vão voltar para o momento em que a Itália foi um grande império. A Itália dominou praticamente toda a Europa Ocidental, África, Ásia e tudo mais, boa parte, né, que a gente fala do grande império romano, e ele vai voltar a esse tempo para poder fazer a sua doutrina. Então ele fala do fátio, que é um feixe, então ele vai, até tem aí a foto para vocês verem, do tal do feixe, que é o fácio que liga, né, o martelo ali com a madeira dos cônsules, né, romanos, que ele quer mostrar que a gente tem que ter uma unidade, tá? Então, os governos fascistas, eles falam de uma unidade, de um único corpo, de uma nação com um único corpo, com uma mente, com um único objetivo. Não pode existir ninguém que não esteja neste corpo unido. Então, todo mundo que pensar fora desse corpo unido não é italiano, não é nacionalista, está fora, tem que ser perseguido. Então tem que ter um corpo único, de pensamento único, as pessoas fazendo a mesma coisa, é uma coisa só, um corpo só, uma única nação, tá? Então essa é a base de tudo, certo? Da base de tudo a gente já consegue saber o que vem daí, tá? Então, um governo centralizador em que todas as coisas têm que sair de um único líder, de um único partido e tudo mais, tá? Aí o lema é tudo no Estado, nada contestado e nada fora do Estado, tá? Então, tudo tem que estar unido porque nada pode atingir essa grande unidade que é o fascismo, certo? Então, assim, o Mussolini é engraçado, né? Uma curiosidade. Ele fez parte do Partido Comunista, tá? E depois ele foi pra guerra e ele acabou se desiludindo com o Partido Comunista. E quando ele volta da guerra, a Itália, ela acaba ficando... Não sei se vocês lembram disso quando a gente teve a aula de Primeira Guerra Mundial, mas a Itália até então, antes da guerra, ela fazia parte da Tríplice Aliança junto com o Império Alemão e com o Império Austro-Húngaro. Quando começa a guerra, a Itália não entra na guerra, né? Ela acaba ficando neutra. E aí ela começa a ver o decorrer da guerra e resolve mudar de lado e se debanda pro lado da Entente. Muito esperta, achando que ela é esperta, né? Andar, deixa eu ir pro lado que tá ganhando pra ver se eu consigo algum território, né? E aí, obviamente, né, que a França e a Inglaterra não foram bobas nem nada e viram que a Itália também, né? E acabou que a Itália saiu de mãos abanando do Tratado de Versalhes e com uma crise econômica tremenda, tá? Então isso vai impulsionar
o Mussolini a tentar tomar o poder e tomar o poder, porque assim que a Itália sai da guerra, ela está numa crise econômica tremenda. Então é o que eu falei, abre margem para que chegue o comunismo, né? Para poder combater o comunismo, não adianta a democracia, né? Porque eles já vão falar que a democracia não deu certo. Então eles vão partir para um governo centralizador para que não deixe com que o comunismo se espalhe na Itália. Então o Benito Mussolini vai ser o grande líder e vai ser o idealizador desta grande doutrina, é uma doutrina nefasta, né? Que a gente sabe que até hoje tem seguidores do fascismo em vários lugares do mundo. E aí a gente sabe também que esse tipo de doutrina, a doutrina fascista, ela age contra alguém, com ódio de alguém para eliminar alguém, né? Então esse é o objetivo, é movido pelo ódio, tá? Eles são trabalhados no ódio, os fascistas, tá? Esse é o grande problema deles. Então eles querem destruir tudo que seja contra a unidade deles. Não existe democracia, não existe outro, não existe o diferente, não existe nada que possa estar fora desta unidade, certo? Para você identificar um governo fascista, como eu disse para vocês, tem até hoje em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, a gente precisa encaixar então todo governo fascista e toda, né, fala de um líder carismático. O que é isso? É um cara que é idolatrado, tratado como um grande salvador, como um mito, uma figura assim, ó, um pai, sabe? Um cara que, ó, é infalível, né? Um cara assim, com poderes até incríveis de tentar mudar e tudo mais. Então é um líder carismático, as pessoas idolatram este líder, tá? E eu já falei pra vocês que não tem que idolatrar ninguém, tem que idolatrar político nenhum, mas enfim, no fascismo existe uma idolatria desse seu líder, isso é uma característica intrínseca ao fascismo. Outra coisa, a valorização da força em detrimento do conhecimento e da cultura. Todo governo fascista vai fazer com que você tenha uma forma física e dê valor a essa forma física e você estude o básico. Nada de aprofundar em coisas que possam desviar você da doutrina, tá? Então, nada de estudos mais abrangentes e mais profundos. Eles são contra, inclusive os governos fascistas proíbem livros, mudam livros didáticos. Eles partem do princípio de que a pessoa tem que saber o básico somente para poder ser manipulado, na verdade, e não contestar esse governo, essa unidade desse Estado, certo? Então, tudo tem um porquê por trás disso tudo, tá? Militarismo. Sem um militar, sem um exército, não tem como você instaurar um governo fascista, porque você precisa ter a força do seu lado. Você precisa ter algo que elimine os inimigos opositores. Se você não tem o exército do seu lado, você não consegue ter um governo fascista. Então você precisa do militarismo, você precisa de um exército do seu lado. E o nacionalismo, você tem que dar valor para o seu próprio país. No caso do Mussolini, é voltar aos tempos áureos no Império Romano. Então é o nacionalismo, então você associar a coisas do seu nacional. Às vezes as pessoas acabam indo por uma associação errada de usar bandeiras nacionais, essas coisas, que isso é completamente absurdo, tá? Mas assim, todo o fascismo tem um simbolismo, tá? E um simbolismo ligado a algo nacional, tá? A valorização da sua nação, do seu povo, tá? Sempre voltado para o seu, para o dentro, para essa unidade que eu falei para vocês que é tão importante para que o governo fascista funcione. Dando o poder total do líder, né? Por isso que chama totalitarismo. O líder tem poder total. Ninguém mais governa, só esse líder, tá? E como eu tinha falado para vocês, não existe substituição desse líder. O líder fica até o final. Pra vocês terem uma ideia, o general Franco ficou na Espanha até 75, ele ficou mais de 30 anos no poder, o Salazar também, tá? O Mussolini e o Hitler acabaram não ficando mais, porque eles acabaram entrando pra guerra e acabaram morrendo, tá? Porque geralmente o líder fascista fica até o final, até morreu, então até alguém depor, mas no caso de Portugal e Espanha demorou muito tempo, tá? Só nos anos 70 que eles depuseram os líderes que entraram no finalzinho dos anos 30, então foi muito tempo de fascismo em Portugal e na Espanha. Então o Mussolini vai ser o grande líder, tá? Logo depois que acaba a guerra, já logo depois do Tratado de Versalhes, não demora muito, em 1919 mesmo, o Mussolini já cria este grupo, né, de combate fascista, né, que vai ser movido e vai formar essa unidade para poder tentar
tomar o poder. Tudo no fascismo é planejado, eles fazem tudo de uma maneira planejada, tá? Então, os governos fascistas que tomaram o poder democraticamente. E de lá eles acabaram dando o golpe para tornar o Estado um Estado fascista. Então, o grupo Fatti Italiani di Combattimenti era o grupo, tá? Que o símbolo deles, eles usavam um uniforme. Então, os fascistas usam alguma coisa para destacar dos outros. Então, eles usavam camisas negras, eram conhecidos como os camisas negras. Então, todos os fascistas andavam de preto, tá? Aí, em 1920, eles começaram a sair nas ruas e começaram a bater nos comunistas, simplesmente agir violentamente. Eles não matavam nem nada, porque afinal de contas isso era uma ruaça, isso era um banditismo. Eles começaram a bater nos comunistas. E aí o que aconteceu? Alguém começou a olhar com bons olhos para isso. Olha que absurdo. A elite capitalista, com medo do comunismo ascender, eles começaram a apoiar esses fascistas, falando, tudo bem, vai, né? Melhor a gente agir desse jeito mais radical do que deixar o comunismo entrar e acabar com o capitalismo. Então, a elite capitalista foi a grande culpada por financiar esse governo mais extremo, porque a democracia naquele momento não ia mais dar certo, tá? No momento de crise, a democracia foi pro saco, tá? Então, a elite italiana começou a dar força para estes fascistas, e aí, logo em 1922, tá? Com o apoio dessa elite, né? Então, com dinheiro, eles começaram a espalhar suas ideias. Então, começou a espalhar, olha, vamos lá, vamos lutar com os comunistas vão tomar o poder, a gente tem que parar, papapá, vamos se unir. E aí foi crescendo essa massa fascista, e aí em 1922 tem a famosa Marcha sobre Roma, que os fascistas se unem e fazem uma marcha, tipo uma marcha militar, toda organizada, todo mundo de preto, fazendo uma marcha em frente ao parlamento. Imagina o impacto que teve essa marcha, né? Aí tá lá o rei, né? Porque nessa ocasião a Itália, ela era uma monarquia, tinha o primeiro-ministro e tudo mais, porque era uma monarquia constitucional. E aí foi uma maneira para impressionar o rei, falar, olha, estamos aqui, acho bom você olhar, porque a gente tem força, a gente tem apoio e a gente pode tomar o poder à força. Tipo assim, vai. Foi uma maneira de pressionar o rei, tá? Então aí eles mostraram que eles vieram, e aí o rei, sabendo também que tinha o apoio da elite, né? Essa pressão toda fez com que o rei, o Vítor Emanuel III, ele foi forçado a nomear o Mussolini como primeiro-ministro. Já tinha um primeiro-ministro, mas ele acabou depondo esse primeiro-ministro, né? Porque ele falou, ou eu faço isso, ou eles vão tomar o poder, mas de qualquer forma, houve um convencimento também falando que seria a melhor medida para que o comunismo não entrasse, tá? Porque até o próprio rei poderia estar ameaçado com o comunismo. Então, o Mussolini ele foi nomeado primeiro-ministro da Itália. Então, já começa a sedimentar o seu poder. Então, tudo é feito aos pouquinhos. Aí chega em 1924, tem as eleições do parlamento. E com as eleições do parlamento, já propagando toda a ideia fascista pelo povo, a maior bancada é eleita, a bancada fascista. Então, os fascistas acabam dominando praticamente todo o parlamento. Era tudo que o Mussolini precisava, tá? Porque, afinal de contas, qualquer coisa que ele fosse fazer, ele teria o apoio do parlamento. Porque se ele não tem o parlamento todo do lado dele, qualquer medida mais extrema que ele fizer, pode ter outros partidos que vão contra. Então, no caso, ele estando com o parlamento todo nas suas mãos, era tudo que ele precisava para instaurar o fascismo de vez. Então, é o passo a passo, né? Tá todo mundo do lado dele, ele simplesmente suspende a Constituição, coloca todos os outros partidos na ilegalidade, e aí o único partido que vai funcionar é o Partido Fascista, como eu falei pra vocês, o único partido. Ele começa a controlar a imprensa, perseguir os opositores, controlar os sindicatos, e ele se auto-intitula Duce, que é o líder supremo da Itália. É uma coisa meio megalomaníaca dele, de querer achar que ele era o imperador, mas não deixa de ser, né? Ele quis voltar aos tempos romanos, áureos, então toda essa... E ele era um pavão, tá? Ele se exibia, né? Ele nadava, ele andava de moto, ele fazia várias peripécias para mostrar o grande líder carismático que ele era, a força, ou seja, enfim. Mussolini era um teatral, tá? Era bem italiano mesmo, tá? Para mostrar o poder e a força dele. Com tudo isso nas mãos, ele precisava de um aparato que... do marketing mesmo, da propaganda. Então, tudo era ligado ao governo.
A televisão oficial era fascista, porque as outras não eram oficiais e elas eram ilegais. O cinema, eram produzidos filmes, documentários, colocando e exaltando os fascistas e o Mussolini como grande líder. Tá? E era um órgão também ligado ao governo. Qualquer propaganda, rádio, tudo era controlado pelo governo. Nada poderia ser fora, porque tudo tinha que seguir a mesma cartilha, que era a cartilha fascista. Então, como eu tinha dito para vocês, a sua vida privada era fascista. Você tinha que cultuar o seu líder, você tinha que ter uma fotinho do seu querido líder na sua casa. Porque qualquer coisa alguém podia te denunciar, falar que você não estava seguindo. Então, assim, era aquele medo constante que você estava sendo vigiado o tempo todo. Outro passo importante que ele fez, afinal de contas, ele estava construindo uma nova Itália, era trazer a igreja do seu lado. Os italianos são extremamente católicos. E ele aproveitou um momento em que a igreja católica estava super decepcionada desde que teve a unificação italiana. O Vaticano ficou meio que submetido ao governo, ao rei. Só que a Roma sempre foi independente, Roma sempre teve o seu poder. Então, assim, o Vaticano estava lutando pela sua autonomia. E aí, o que o Mussolini, muito esperto, fez? Falou, ó, igreja, eu te dou a autonomia que você quer. Tanto que até hoje o Vaticano tem a sua autonomia. Mas você vai ter que me apoiar. E você vai ter que apoiar minhas ideias e você vai ter que me ajudar a propagar o fascismo pela Itália. Ok? Ok. Foi assinado o Tratado de Latrão e aí, então, foi deixado o Vaticano como a sua autonomia, o Estado independente e o apoio total da Igreja Super Mussolini. Inclusive, até aquela oração do credo, ela é alterada e colocada com termos voltados para a adoração do fascismo. Inclusive, na própria mudança da oração, tem a adoração ao seu gênio Mussolini, uma coisa assim grotesca, terrível, e tudo com o aval da Igreja Católica. Então, as criancinhas, elas eram doutrinadas, né, dos seus 8 aos seus 14 anos. Todo dia você tinha que ler a sua oração, tá? Para você seguir a cartilha, tá? E você ter essa persuasão dentro da sua mente para você crescer voltado para o regime, certo? Não tinha possibilidade de uma criança dessa desvirtuar, porque tudo era moldado para ela se tornar um fascista, certo, gente? E aí, gente, economicamente, ele vai fazer coisa, tá? Ele vai fazer mudanças na agricultura, na indústria, vai ajudar muito nas indústrias de base, nas indústrias de construção civil, que vão fazer com que os latifundiários fiquem felizes, a burguesia fique feliz e mais ainda o povo vai ficar feliz, porque o povo vai ter emprego, tá? Então eles conseguem sair da crise do pós-guerra. Imagina, o povo tá feliz. O povo estando do lado, não tem o que fazer, gente, porque o povo aprova tudo isso, tá? O povo vai falar, tudo bem que estão me controlando, mas eu tenho comida, eu tenho emprego, então vamos aplaudir a este governo fascista. Então, o povo tava do lado, então tava tudo indo muito bem. Tanto até que a Itália, ela foi se fortificando nesse esquema do governo fascista, e o resto da Europa estava tendo o financiamento dos Estados Unidos, tá? Então a gente vai ver que o governo nazista não vai ter essa sorte inicial que teve o Mussolini de entrar no poder, e ele vai demorar para ter. Tanto que o nazismo só vai conseguir ter a sua ascensão depois da crise de 29. E aí a crise de 29, como é que a Itália passa por ela? Porque a Itália já está solidificada no seu fascismo. Ela passa de uma maneira mais tranquila. Porque como tem o controle todo, a intervenção do Estado na economia e na política, tá? Ela consegue passar sem muitos problemas pela crise. Obviamente que o Mussolini vai dar uma intervenção ainda maior, vai criar empregos, gerar na construção civil, vai fazer as suas modificações ali para poder fazer com que a Itália não sofra na crise de 29. E a Itália consegue passar tranquilamente pela crise de 29, e esta força e esta sucesso, né, que a Itália vai mostrar para o resto do mundo, vai fazer com que outros países, então, pós 1929, crise de 1929, adotem também o fascismo pelo mundo. Então vai ser um modelo que vai ser propagado pela Europa. O Mussolini vai também investir nas indústrias bélicas também para recuperar economicamente, porque aí a produção de armas também gera emprego e tudo mais, e já vai começar a fazer parte de arquitetar a sua mente em relação aos projetos expansionistas que também vão fazer com que a Itália fique do lado da Alemanha
na Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez eu venho destacar aqui que essa intervenção econômica, que foi um modelo também criado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos teve uma intervenção econômica, não teve uma intervenção política, os Estados Unidos continuou democrático, tá? Os Estados Unidos não adotou o fascismo, certo? Os Estados Unidos continuou mandando, mas ele teve só uma intervenção mais forte na economia. Aquele liberalismo econômico realmente foi a crise total com a crise de 29. Então, no caso do fascismo, não, era uma intervenção total, política, mental, cultural e econômica também, certo? Aí, o que vai acontecer? Outras pessoas vão copiar este modelo, tá? Então, agora nós vamos para a Alemanha, tá? Quem foi a maior culpada da Primeira Guerra Mundial? Foi a Alemanha. A Alemanha foi a grande culpada, a que levou as grandes sanções, a que levou a grande multa e tudo mais. Foi proibido de se militarizar e outros itens que a gente sabe do Tratado de Versalhes. Então, a Alemanha estava mergulhada numa crise sem precedentes, tá? Numa hiperinflação. A inflação da Alemanha era tão alta, tá? Que você tinha que receber seu salário diariamente, porque no dia seguinte já não valia mais nada. Então, a situação estava muito crítica na Alemanha, tá? E aí, obviamente, né, vendo a sua conterrânea ali, que a gente fala, né, a sua vizinha de continente ali, a Itália ser um sucesso com o seu fascismo, o fascismo começou, então, a se espalhar um pouquinho, né, lá na Alemanha, assim como o comunismo, tá? Então, a crise também, como outros países também, fez com que o comunismo também ameaçasse, e aí os fascistas começaram a surgir lá na Alemanha. E aí, o que vai acontecer? Quem vai liderar os fascistas na Alemanha vai ser o Adolf Hitler. Só que aí ele vai mudar o nome, tá? Ele vai fundar o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Aí que está a tal da pegadinha que as pessoas falam que o nazismo é de esquerda, porque socialista dos trabalhadores, óbvio, né? Olhando assim, né? Nossa, não, gente. A gente tem que tomar cuidado com o nome dos partidos. Muitas vezes o nome dos partidos, eles enganam a gente. Aliás, todos enganam a gente, né? Então a gente pega um partido liberal. Onde que é liberal? O que é liberal? Um partido social-democrata aqui do Brasil, que é mais de direita do que não sei o quê. Então, assim, o Hitler usou de propósito essas palavras, porque ele queria atrair a massa, queria atrair os trabalhadores, tá? E a palavra socialista, ela remete a algo do social, que seria um partido que se preocuparia com o social. Tanto até que tem um discurso do Hitler que ele fala que ele queria pegar essa palavra socialista e tirar dos comunistas, tá? Não esqueçam, gente, os fascistas são totalmente contra os comunistas. E quando o Hitler funda o Partido Nazista, é para acabar com o comunismo, tá? O alvo é que não deixe o comunismo dominar a Alemanha, sendo que a Alemanha já tinha passado por ensaios comunistas, os grandes pensadores eram alemães, tá? O Engels, Karl Marx e tudo mais. Então, a cultura comunista, a ideologia comunista era muito forte ali na Alemanha, tá? Quem proclamou a República de Weimar foram os sociais-democratas, era a galera de esquerda, tá? Então, assim, o Hitler, ele vai montar os partidos nazistas e ele vai cultivar o ódio, obviamente, porque os fascistas, eles são movidos pelo ódio, o ódio contra pessoas que humilharam os alemães. Então, ele vai usar a humilhação que os alemães tiveram na guerra, vai usar os comunistas, que também foram responsáveis por ajudar a República de Weimar, que foi a responsável por tirar a Alemanha da guerra. Não esqueçam, gente, que o exército alemão não queria assinar a rendição. Quem assinou foram as pessoas que estavam em Berlim, que tiraram o Kaiser e instituíram uma república e assinaram a rendição. O exército voltou a contragosto para casa. E o Hitler ele era do exército alemão, apesar de ser austríaco, ele foi alistado e lutou pela Alemanha. Então, essa mágoa que o exército leva contra a República de Weimar, o Hitler vai cozinhar isso. E outro culpado, grande culpado, vão ser os judeus, tá? Então, os inimigos que o Hitler vai cultivar para poder, então, também colocar no poder. Só que tem uma questão, tá?
A Alemanha, ela estava nessa crise toda, mas ela estava tendo a ajuda dos Estados Unidos. Então, o Hitler, nesse primeiro momento, ele organiza o partido e tudo mais, mas ele não consegue tomar o poder, tá? Ele tenta, mas ele não consegue. Então, em 1923, não esqueçam que o Mussolini já tinha acabado de assumir o poder, né? Em 1923, então, o Hitler já, com os seus seguidores e tal, que não eram muitos, mas já era uma grande quantidade, tenta dar um golpe lá na Alemanha, em Munique, tá? Numa cervejaria. Ele tenta tomar o poder lá em Munique e ele é completamente... O golpe é frustrado, né? Inclusive chama punch, né? O golpe. E aí o Hitler acaba sendo preso, né? Eles são considerados arruaceiros, né? Os nazistas, e ele fica preso durante 9 meses, apesar de ter sido condenado a 5, e lá ele vai arquitetar tudo na cabeça dele, tá? Porque ele meio que se precipitou, porque foi o que eu falei pra vocês, a Alemanha tava tendo ajuda dos Estados Unidos, então não pegou muito, sabe, assim, tava até o medo dos comunistas e tudo mais, mas não teve aquela adesão que aconteceu na Itália. Então o Hitler ficou preso 9 meses, considerado um arruaceiro e tudo mais, mas lá ele escreve o livro dele, Minha Luta, né, que vai virar a cartilha do nazismo. E ele lá arquiteta que ele sabe que ele vai ter que ir aos poucos para tomar o poder. Mas não só aos poucos, o destino conspira a favor dele, né? Então existe um trabalho aí das forças do mal que acabam contribuindo para que o Hitler tomasse o poder. Então ele sai... E no momento em que ele sai, tá totalmente em paz, a Alemanha tá indo bem com a ajuda dos Estados Unidos, os comunistas e os nazistas estão totalmente jogados à sombra, ninguém tá interessado em extremismos. Então, o Partido Social Democrata, Democracia na Alemanha está indo ok, tá? Aí beleza. Os ventos vão soprar a favor do Hitler quando acontece, então, a crise de 29, que leva o mundo todo a uma crise terrível. Então, a Alemanha, que estava se recuperando com a ajuda dos Estados Unidos, já que os Estados Unidos levam o mundo para a crise, então a Alemanha despenca num tombo ainda maior. Agora sim é o momento, porque novamente vem em pauta comunismo, ameaçando o fantasma, e obviamente os nazistas vão ter que vir contra para poder barrar essa ameaça comunista. Então, com esse desespero que ficou o mundo, a Alemanha nesse desespero dessa crise, os capitalistas pensaram, meu Deus, e agora? Se os comunistas entrarem, o capitalismo vai acabar, porque o que os comunistas queriam? Acabar com o capitalismo. E qual que era o lema dos nazistas agora? Acabar com a democracia. Afinal de contas, não foi os Estados Unidos democrático que levou o mundo para esta crise? Então vamos acabar com a democracia, mas, obviamente, com o capitalismo centralizado, tá? Então a burguesia capitalista, a elite capitalista, acaba cedendo a umas ideias radicais do nazismo para poder combater o comunismo que podia dominar a Alemanha. Então, mais uma vez, o nazismo teve apoio da elite capitalista para combater o comunismo. Então, mais uma vez, gente, como é que o nazismo pode ser de esquerda, tá? O combate maior é contra os comunistas. Eles querem acabar, tá? É o alvo deles. Outra coisa, eles querem acabar com os judeus. Aí que a gente vai entrar no antissemitismo, porque os judeus estavam lá dominando toda a parte econômica da Alemanha. Os judeus sempre dominaram a economia, o comércio de vários países na Europa. A aversão aos judeus existe desde sempre. Desde as diásporas lá para trás, as perseguições que os católicos fizeram com os judeus, as perseguições em guerras santas e tudo mais. Não é uma novidade a aversão ao judeu, mas aí o Hitler vai também cozinhar esse caldo aí e vai trazer uma aversão maior ainda agora de considerá-los como ratos, como pessoas sem nada, né? Como se fossem desprezíveis total. Para serem eliminados, porque eles são também o problema da Alemanha. Os comunistas, os judeus, são o problema da Alemanha, tá? Então, ele vai ter o apoio total da burguesia. Precisa mais? Não. Assim como aconteceu com o Mussolini, que teve o apoio da burguesia que a gente fala capitalista, o dinheiro que eles precisavam para poder propagar as ideias. Então, o Hitler vai começar a propagar suas ideias. E aí vai espalhar essas ideias pela Alemanha. As pessoas vão começar a comprar pelo medo
dos comunistas e despertando este ódio. Às vezes estava até lá escondidinho, ninguém sabia, aos judeus, essa versão aos judeus, certo? Aí em 1932, né, o Hitler, já com propagando as suas ideias, ele consegue democraticamente, tá? 37% dos componentes do parlamento são eleitos do partido nazistas. Então, com tantos partidos que tinham, eles acabam sendo a maior bancada. Então, eles vão ser a maioria. O que o Hitler precisa? Ele precisa disso mesmo, né, gente? Ele precisa de ter uma maior bancada para que tudo que fosse promulgado fosse do lado a favor das ideias nazistas, tá? Então, assim, o parlamento na Alemanha se chama Reichstag, tá? É o nome do parlamento. Então, com a ascensão de 37% dos nazistas no Congresso, os militares começam a pensar, opa, vamos apoiar também. Afinal de contas, eles estão a maioria e o exército também não queria que os comunistas entrassem. Então, aquele exército que foi humilhado na guerra, que leva aquele caldo lá de que não deveria ter sido assinada a rendição, eles vão com essa ideinha do Hitler, eles vão abraçar a causa do nazismo e vão apoiar o Hitler. Pronto, você tem um exército do seu lado, a maior parte da bancada. Isso aí é uma pressão em cima do presidente, tá? Então o presidente, porque a Alemanha ela tem um presidente desde que a República de Weimar foi promulgada. E eles são do Partido Social Democrata. Então o Hindenburg, que é o presidente no momento, né? Nessa época eu tô falando de 1933, ele acaba cedendo à pressão, porque afinal de contas ele pensa, pô, o exército é do lado desse cara. A maior parte da bancada deixa eu ceder, senão os caras vão... Então ele tentou... Beleza, vamos aceitar. Então eles forçaram ele a nomear o Hitler como chanceler. E ele nomeia o Hitler em 1933, no comecinho, como chanceler. Chanceler é um cargo como se fosse um primeiro-ministro na Alemanha, mesmo sendo o presidencialismo, que é um cargo que é quem governa. Então o Hitler já tem o exército do seu lado, a maior parte da bancada e o cargo de líder do governo, no caso de primeiro-ministro. O que mais ele precisa? Ele precisa o quê? De uma desculpa para centralizar o poder e transformar aquilo num totalitarismo. Aí vem o caso que vai acontecer meses depois, um incêndio criminoso no Reichstag, tá? Então, alguém vai incendiar e aí vão usar isto, vão acusar os comunistas. Então, o líder comunista é acusado de ter incendiado o Reichstag, e aí sim a desculpa, nossa, olha só a desordem, tentaram incendiar nosso Congresso, precisamos de um governo mais centralizador, precisamos de um governo mais forte. Então era tudo que o Hitler precisava para justificar centralizar o seu poder. Então os comunistas são perseguidos, tá? E aí eles são colocados na ilegalidade, assim como todos os outros partidos. Então aí o Hitler consegue o quê? O seu governo autoritário que ele tanto precisava. Então ele vai centralizar o seu poder. É a justificativa que ele precisa contra a baderna, contra a desordem, contra os comunistas. Olha lá, tá vendo os comunistas? Olha o que eles fizeram. Eles incendiaram o hashtag. Vamos caçar, vamos prender. Só pode ter um único partido, o partido nazista. Então, pronto, começa a sua solidificação no nazismo em si. E aí começa o único partido, que é o partido nazista, perseguição aos opositores, coloca na ilegalidade todos os outros partidos. Exatamente como aconteceu na Itália, exatamente seguindo a receita que eu falei para vocês, que é o modelo da doutrina fascista, tá? Então o Hitler está no poder, e aí os ventos novamente sopram ao seu favor, as forças do mal contribuem para ele, que em 1934 o presidente morre. Quando o presidente morre, ele assume o poder total. Agora ninguém mais segura o Hitler. Ele vai se tornar o Führer, ele vai se tornar o líder supremo da nação. E ele vai instituir o Terceiro Reich, tá? Que é o Terceiro Império, tá? E aí as suas ideias expansionistas vão ser colocadas em prática. Não tem mais nada que impeça o Hitler de governar, porque além disso ele vai tomar medidas
tudo que ele faz, gente, é arquitetado. Vocês perceberam que ele entrou democraticamente no poder? Tudo é arquitetado, tá? Ele vai tudo colocando, olha, aconteceu isso, eu vou fazer isso. Aí tem o ensino do hashtag, vai lá e justifica. Então, nada, todos nós estão sem ponta. Tudo amarradinho, bonitinho para que as coisas funcionem. Então, ele vai pegar a polícia, que é a polícia comum, a SA, e vai tirar todos os líderes, mesmo os líderes que eram nazistas, ele vai tirar todo mundo, vai prender, vai colocar líderes novos de confiança. E vai fazer a SS e a Gestapo, tá? A SS é a tropa de elite e a Gestapo é a polícia secreta. Então, todo o aparato para ele colocar em prática o seu governo do terror, ele vai colocar. Só um adendo. O que são os Reiches? O primeiro Reich surgiu lá na Idade Média, quando teve lá o desmantelamento do Carlos Magno, do Império Carolíngio, que dividiu entre os 3 filhos, tá? Uma unidade ficou, que é uma parte do território da Europa, que englobava a Alemanha, a Áustria, a Holanda, Suíça e tudo mais, e aí foi o Sacro Império Romano Germânico, tá? Então o Otto, né, se declarou o Reich, que era o império, e ele como imperador. Aí, com o tempo, foi desmantelando esse Sacro Império Romano Germânico, os países foram se tornando independentes, né? E aí, só sobrou os reinos germânicos, né? Que acabam se unificando no século XIX, com a liderança do Otto von Bismarck, após a Guerra Franco-Prussiana contra a França, né? Então, quando eles ganham a guerra, eles unificam o seu território, e o Otto von Bismarck vai lá e coroa o Kaiser e ele declara o Segundo Reich, que é o Segundo Império. E a gente sabe que daí surge o Império Alemão. O Império Alemão acaba na Primeira Guerra. Lembra que ele desmantela todos os que faziam parte? Acaba sobrando só ali a Alemanha. E aí não é declarada a República de Weimar. Então acaba o Segundo Reich, beleza? Aí agora com Hitler, ele vem e institui o Terceiro Reich propositalmente, para ser um império, que é o futuro império que ele vai conquistar, que é o império que ele vai conquistar e vai levar a Europa para a Segunda Guerra Mundial, por causa dessa sua sede territorial de conquista e expansão da raça ariana, tá? Então esse é o projeto do Hitler. Ele quer expandir a raça ariana, que é a raça mais pura, que ele vai lá para trás, antes mesmo dos povos indo-europeus, que são os primeiros povos que dominam ali a Europa. Então ele vai associar os germânicos mesmo, aquela galera que era do Sacro Império Romano Germânico. Então a Áustria tem tudo a ver com eles e tal, e eliminar quem não é, e obviamente eliminar o povo, a aversão que eles têm aos judeus, né? Então acabar com os judeus e com os comunistas, tá bom? Então agora sim o Hitler vai colocar em prática o seu governo do terror, tá? Porque não tem outra definição para o governo nazista, o governo do terror. Ele consegue piorar o fascismo italiano, ele consegue transformar com requintes de crueldades extremas. Ele vai eliminar tudo que não é perfeito, ele vai eliminar pessoas deficientes, tudo que não siga a cartilha. Sabe o American Way of Life, né, as pessoas perfeitas lá dos Estados Unidos? Ele vai criar também aqueles cartazes daqueles casais loiros de olhos azuis, com aquelas crianças perfeitas, entendeu? Então nada que não for perfeito não pode ficar. A Alemanha, ela é composta de pessoas perfeitas, inteligentes, da supremacia dessa raça. É isso, tá? O que não for tem que ser eliminado. Temos todos os moldes seguindo, né, o fascismo. Líder carismático, culto ao líder. O Hitler era conhecido como o pai carinhoso e enérgico. Por quê? Ele era carinhoso, mas ele era rígido, enérgico, porque só com a disciplina você conseguia o quê? A evolução da unidade que era a Alemanha. Lembra disso, gente? E a força física. Então, várias escolas de desenvolvimento das crianças e tudo mais foram tudo mais, e em detrimento ao conhecimento. Então, perseguição de livros, queima de livros, mudança de material didático, tudo voltado só para a doutrina fascista. A Igreja Católica ficou do lado do Hitler também, tá? E aí também orações, cultuando Hitler e tal. O militarismo, porque tá o exército ao seu lado. E o nacionalismo, porque tudo agora é a Alemanha. A Alemanha
a Alemanha Suprema, a Alemanha da supremacia, a Alemanha da raça ariana. Então tudo é isso, é aquela doutrinação certinha, seguindo a cartilha do fascismo. E obviamente, assim como o Mussolini, ele vai usar todos os meios de comunicação. Então a propaganda nazista, que tinha como ministro Joseph Goebbels, que era um cara sórdido, tá? Só pessoas psicopatas ficaram do lado do Hitler, porque é só psicopata para fazer as coisas que eles fizeram, tá? Então, assim, as pessoas piores de alma, tá? As pessoas mais terríveis fizeram... Acho que foi uma junção de tanta gente do mal, uma coisa em comum, que você fica chocado com as coisas que aconteceram. E o Goebbels era um cara extremamente inteligente, mas extremamente do mal, tá? Então a maldade dele estava proporcional à sua inteligência, tá? Então toda a máquina de aparato alemão, filmes, rádio, televisão e tudo, documentários exaltando Hitler, documentários exaltando o povo alemão, filmes enaltecendo toda a história da Alemanha. Então tudo isso era a sua máquina. Você acordava, via Hitler, dormia, via Hitler, e assim, vocês já viram filmes? Quando você vai, qualquer pessoa, o oficial ia falar, começava falando Heil Hitler, e terminava falando Heil Hitler. Então era aquela coisa que você fala, que entra na sua cabeça, então você tá completamente doutrinado, você tá completamente manipulado nesse sentido, tá? Então, e os símbolos, o simbolismo, né? Se os italianos usaram as camisas pretas, ele vai usar a suástica como símbolo. A suástica era um símbolo de prosperidade budista, tá? E o Hitler pega esse símbolo e transforma, tanto que hoje em dia ninguém tem nem coragem de desenhar um troço desse querendo dizer que é prosperidade, porque é apologia ao nazismo. É proibido, gente, tá? Então o símbolo que era antigamente um símbolo de prosperidade, de paz e tal, vai se transformar no símbolo da maldade, do terror, né? E ele vai usar, é o símbolo do nazismo, aquele negócio, aquela bandeira vermelha com a suástica. Então é o tal do simbolismo que os fascistas usam para você diferenciar dos outros. Então tá feito o aparato e agora o Hitler vai começar os seus ideais de conquista e ideais de eliminar os judeus e os comunistas, certo, gente? O Goebbels é dono de uma frase célebre que fala que uma mentira contada 100 vezes se torna verdade. O fascismo, ele age na mentira. O fascismo nos dias de hoje, ele usa as redes sociais para propagar as mentiras, né? Então, as pessoas, você propaga mentira e até você descobrir que é mentira, a maioria das pessoas não vai atrás para saber se é verdade ou não, né? Então, que nem essa história do nazismo ser de esquerda, é uma mentira que foi propagada, porque os próprios fascistas aqui do Brasil não querem admitir que eles são, né? Mas eles são. E assim, eles querem desvincular, eles lançam uma mentira e as pessoas acabam pegando essa mentira, porque as pessoas não vão atrás da verdade. Porque você fica falando tanto que acaba se tornando verdade. Então isso é uma arma dos fascistas, é você mentir e você trabalhar em cima da mentira. Então tudo vai ser trabalhado em cima e você vai respirar nazismo. A sua janela tem a bandeira nazista, você anda com a suástica, você anda com broche, tudo, tá? Qualquer lugar que você vai, qualquer órgão público da Alemanha tem a bandeira nazista. Então, você não tem para onde escapar. Lembra que eu falei para vocês? Você está sendo controlado dentro da sua própria casa. Seu cachorro está te olhando e falando, ah lá, você não está cultuando o líder. Então, era um controle, gente, tá? Então, muita gente acabou aderindo para não morrer. Muita gente abraçou a causa de verdade e se tornou um fanático. E outras pessoas que começaram a resistir, elas foram presas e mortas, tá? Não tinha jeito. Você era contra, você era preso e morto. Então, os campos de concentração tinham presos políticos, comunistas, pessoas contra o pensamento do Hitler. Claro que a grande massa, a maioria, foram os judeus. Mas para vocês terem uma ideia, o Hitler perseguiu também a Testemunhas de Jeová, porque os Testemunhas de Jeová, no seu fanatismo religioso, falavam que não podia cultuar nenhuma outra se não fosse Deus. Então esse negócio de fazer a saudação por Hitler, eles falaram que não iam fazer. E aí era uma maneira de o quê? Se as outras pessoas começam a tentar seguir o que os Testemunhas de Jeová, aí vai acabar com a doutrina. Então eles resolveram matar as Testemunhas de Jeová. Os homossexuais, então os gays foram todos mortos, tanto que tinha até um cara que era super da alta patente do exército alemão,
super de confiança do Hitler, ele acabou descobrindo que ele era gay e mandou o cara pro campo de concentração sem dó, tá? Ciganos foram perseguidos e tudo mais, os presos políticos a gente fala, comunistas todos, né? E aí, obviamente, os judeus, que foi o grande ódio. Então, assim, mais uma vez eu falo, os fascistas são movidos pelo ódio. Eliminar algo e alguém. Então, se o fascismo na Itália eliminar os comunistas, aqui na Alemanha eliminar os comunistas, mas mais ainda eliminar os judeus. Comunistas e judeus, tá? Muitos, eles falavam que como o Marx, ele era alemão e judeu, tinha que eliminar, porque é daí dos judeus que nasceu o comunismo. Olha só, a maldade toda do comunismo nasceu do cara que era judeu. Então, tudo que você pudesse associar a acabar com a imagem dos judeus, tudo isso foi feito no governo do Hitler, tá? Então, a máquina do ódio instaurada. Então, o Hitler vai fazer o seguinte, ele vai começar com o seu plano, arquitetando todos os seus... O que ele quer fazer? Ele quer conquistar territórios, ele quer... para poder não deixar que o comunismo propague pela Europa, e ele quer matar os judeus. Porque os judeus, eles eram os caras que estavam lá, tomando conta da economia e tudo mais, e isso estava atrapalhando a evolução da economia alemã, certo? Então, agora a propagação do ideal de povo perfeito. Então, tudo ficou voltado para que fossem formadas pessoas que iriam propagar a raça ariana. Então, tudo que não fosse da raça ariana seria eliminado. Pessoas com deficiência física, pessoas com qualquer problema mental, primeiro elas foram levadas para hospitais e depois elas foram exterminadas, porque você não podia ninguém com problema, qualquer que fosse, que pudesse impedir que um casal tivesse um filho perfeito ariano, tá? Vamos fazer uma comparação com Esparta, né? Lembra que nasciam as crianças com deficiência, elas eram julgadas, porque você podia ser uma pessoa perfeita? Mais ou menos uma coisa assim, tá? Os judeus, obviamente, não faziam parte dessa perfeição. E aí, mesmo que um comunista era comunista, também tinha que ser eliminado. Os gays também, porque eles não seguiam a cartilha de ter um casal que pudesse propagar e ter um filho ariano. Então, todo fechou o cerco e você tinha que seguir essa cartilha e você tinha que ser um futuro propagador e proliferar esses filhinhos arianos que iriam dominar o mundo, tá? Então, é importante a gente falar dos judeus, porque o Hitler ele vai fazer esses campos de concentração, mas, na verdade, foi tudo um processo, tá? O antissemitismo é uma palavra alemã, que é o que a gente fala, é a aversão aos semitas, é antissemitas que a gente fala, tá? E os semitas também englobam árabes e tudo mais, porque os semitas têm uma origem ali muito antes, até na época de Abraão, que eram tribos daquela época da antiguidade, mas o foco mesmo eram os judeus em si, tá? Então, os judeus sempre foram perseguidos, a aversão aos judeus sempre existiu, como eu falei para vocês, mas o Hitler vai então acusar os judeus de participarem dos bancos, do comércio, e vão ser também culpados da República de Weimar, porque eles também estavam em Berlim e também ajudaram a proclamar essa república. E eles tinham muito dinheiro, gente, tá? Muito dinheiro. Então, à medida que eles foram sendo encurralados, levados para guetos e depois para os campos de concentração, toda a riqueza, ouro e dinheiro foram pegos pelos nazistas. Os nazistas dominaram as casas, dominaram as joias, dominaram o dinheiro e tudo mais. E foi um processo, sabe? É engraçado que, assim, muitos judeus no começo, que eram capitalistas, para ir contra os comunistas, chegaram até a apoiar o nazismo, né? Mas, assim, existia aquela coisa falando contra os judeus, mas sabe quando você pensa que nunca vai acontecer o que aconteceu? Acho que na cabeça dos judeus eles falaram que a loucura não ia chegar a tanto, então eles pagaram para ver. Eles acabaram apoiando um louco que declaradamente falava que era contra eles, mas eles preferiam apoiar do que o comunismo entrar, e acabaram abraçando a causa e acabaram, no final, morrendo. Os sinais foram sendo falados, o encurralamento foi sendo feito, porque começaram leis contra os judeus, as leis de Nuremberg,
Então, o alemão não podia casar com o judeu. Judeu tinha que ter uma escola só. Eles separaram os judeus das outras escolas. Isso já é uma segregação. Então, começaram essas leis a segregar o povo judeu. Os judeus continuaram lá. Alguns foram espertos e foram embora. Mas, assim, existia já um preconceito, mas o negócio foi cozinhando e ficando pior. Aí, aos poucos, na verdade, a extermínio dos judeus vai acontecer na guerra, durante a guerra. Esse processo todo vai ser paralelo à expansão territorial do Hitler. Então, o Hitler vai começar com essas leis, aí depois ele vai pegar e vai começar a marcar os judeus com a estrela de Davi. Então vai marcar as casas, vai marcar os comércios. Aí aquele cara que tinha um comércio e o vizinho de um alemão, o alemão já começa a olhar. Um alemão que conviveu com ele desde a infância começa a olhar com ele com um ar preconceituoso. Então esse ódio se propaga mesmo. Então eles começam a ser encurralados. E aí já quase, né, estourando a guerra, quando estoura a guerra, esses judeus vão começar a ser tirados de suas casas e levados a guetos. Guetos a gente pode comparar com o que seriam os cortiços. Então eles são tirados das suas casas e são jogados. Eles pegam só umas mudas de roupa e são levados para esses guetos que são lugares terríveis, pobres, os caras milionários. E aí mesmo assim, agora não tem mais como sair de lá, tá? E aí o próximo processo é dos guetos levar para os campos de concentração, que são os campos de trabalho. E que até tem o Auschwitz, aquele lema, né, o trabalho liberta, em que eles vão trabalhar no começo, porque aí depois, no decorrer da guerra, o Hitler, ele programa tudo. Ele vai começar a exterminar aos poucos, né, porque obviamente tem a resistência, ele vai lá e começa a matar, atirar, e assim, começa a ter pequenas levas, né, então ele começa a separar quem é doente, vai lá, manda uma galera e manda fuzilar, crianças são separados e também são mortos, os velhos. Aí vão sobrando, né, os jovens, né, até uns 50 anos, que estão propícios para trabalhar e tudo mais. Aí vai chegar um momento lá, que a gente fala, já na guerra, 1942, que vai ser colocado em prática a solução final. Então, os altos oficiais se reúnem e eles decidem o momento de extermínio total. Eles precisam exterminar todos que estão no campo de concentração, que é a tal da solução final. E aí sim vão ter projetos, né, de colocar câmeras de gás nos campos de concentração e vai ter o processo de eliminação em massa desses judeus. É o tal da solução final, que a solução final é matar todo mundo, tá? O Hitler tinha um aparato que ajudava ele em relação a toda essa perseguição e tudo mais, e você prender os judeus, saber quem é judeus. Então ele tinha a SA, que eu já falei pra vocês, que era a polícia comum, a SS, que ele fundou e era a polícia de elite, e a Gestapo, que era a polícia secreta, como se fosse a CIA nos Estados Unidos, a KGB na Rússia, o MIT na Inglaterra. Então era a polícia secreta internacional, tá? Então eles tinham esse corpo além do exército, tá? E assim, com tudo isso ele conseguiu funcionar e assim, ele vai levar o mundo para a guerra com o seu anseio de expandir a raça ariana e a sua propaganda nazista pela Europa. Então ele vai começar aos pouquinhos, anexando aqui, anexando lá, que aí sim, quando a gente vai falar sobre o vídeo da Segunda Guerra Mundial, eu já começo falando com a primeira anexação, que foi a anexação da Áustria. Até então, quando ele anexou a Áustria, olha, não esqueçam que no Tratado de Versalhes tinha sido proibido qualquer expansão territorial, criação de exército, mas assim, França e Inglaterra fecharam os olhos, porque ele estava fazendo o que ele queria e ninguém estava falando nada. Não existia ONU naquela época e ele estava indo contra todos os itens do Tratado de Versalhes, ele estava arriscando, estava brincando, falando, e a França e a Inglaterra não fazendo nada. Quando ele anexa a Áustria, como a Áustria, teoricamente, né, germânico também, mas falam mais ou menos a mesma língua, ok, ninguém fez nada, até que ele começou a ter uns anseios maiores. E aí começou a despertar a preocupação de França e Inglaterra, mas a Europa não queria entrar numa guerra mais, gente. A Primeira Guerra tinha sido recente, então assim, a gente vai ver no vídeo sobre a Segunda Guerra
as coisas que foram acontecendo e que acabaram levando o mundo para a Segunda Guerra. Então, é como eu disse para vocês, o Hitler conseguiu transformar o fascismo em algo muito pior, com requintes de crueldades muito pior, de ódio, perseguição. Tanto que os judeus, a gente chama de genocídio, e o nome do genocídio dos judeus é o Holocausto, tá? Porque foram mortos mais de 6 milhões de judeus, e os genocídios são o extermínio de uma raça, tá? Antes disso tiveram outros genocídios, e a gente fala até do genocídio dos armênios, que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, só foi reconhecido agora há pouco tempo. Então, assim, o Holocausto quando você fala Holocausto, é o genocídio dos judeus que foi executado durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração, tá? Então a gente tem vários filmes, tudo falando sobre isso. Então para nunca mais se repetir, tá? É uma crueldade assim que você não pode repetir com nenhum outro povo. Nenhum povo pode eliminar outro povo, tá? Então a gente não pode fazer isso. A gente pode ter ódio pelo diferente, ódio, xenofobia. Hoje em dia, a extrema-direita é movida pela xenofobia, você eliminar o imigrante e tudo mais. Então, o ódio que move os fascistas. Então, a gente tem que tentar eliminar isso, esse ódio, né? Então, a gente não pode deixar que isso volte. E é a gente aprendendo sobre isso que a gente vai conseguir falar para o outro: ó, você tá errado, isso não é assim, a gente não pode propagar esse ódio, não pode, sabe? A gente tendo conhecimento. Não vamos agir como os fascistas, não vamos deixar a mentira se propagar, não vamos deixar o mal se propagar, tá? A gente tem como impedir isso. Então, a gente aprendendo pra gente não deixar que isso aconteça de novo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês deixem os seus likes, compartilhem com os seus amigos, e é isso aí, e até a próxima.